Tranquilo? Então, nesse momento eu queria que você, familiar, estivesse pronto para receber a sua esposa, a sua filha, a sua neta, você pudesse receber aí essa pessoa que foi ao retiro e pudesse receber com muita alegria. Nós vamos devolvê-las na unção do Espírito Santo. Ajude-nos a manter isso sendo uma bênção na vida delas. Olha, as mulheres vão entrar, mas antes eu quero que vocês aprendam esse refrão aqui, ó, para ajudar a gente a cantar, para elas poderem entrar. Assim. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 com paciência no Senhor, eu esperei. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Com paciência no Senhor, eu esperei. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demoro, meu socorro vem. Vem, vem, vem. Olho para o alto, sei que não demoro, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demoro, meu socorro vem. Eu olho sim. Olho para o alto, sei que não demoro, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Olho para o alto, sei que não demoro, meu socorro vem. E olho para o alto, sei que não demoro, meu socorro vem. Eu olho sim. Olho para o alto, sei que não demoro, meu socorro vem. Oh, oh. E olho para o alto, sei que não demoro, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu.
Quem que é fiel, gente, na nossa vida? Então vamos de novo. Quem que é fiel? E é fiel pra cumprir. Agora você vai falar isso na vida da sua família. Olha pra sua família e diz isso. É meu. Ele é fiel pra cumprir. Olha pra sua casa. Tudo que me prometeu é meu. Uhul! De novo? De novo? Esse é o nosso Jesus, que muda a nossa história, que é fiel conosco mesmo quando a gente não é. Ele é fiel na nossa vida. Amém? Eu queria pedir para a igreja se sentar. Quero agradecer todas as pessoas que se deslocaram para receber suas famílias aqui. Você que está em pé aí no fundo, muito obrigado por você ter vindo. Quero agradecer ao conselho dessa igreja, que acredita em nós, no nosso ministério, a rede de homens que nos ajudou, a outros ministérios, as pessoas que trabalham na igreja, as secretárias, os meninos. Glória a Deus pela sua vida, porque a gente só consegue fazer isso aqui porque você que está sentado aí também acredita nisso. Muito obrigado ao pastor dessa igreja também que me concede esses momentos, né? Eu tô rouca, tá, gente? Mas é uma coisa passageira, normal. Eu quero passar para os momentos dos testemunhos, depois a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Nós estávamos em mais ou menos quase 90 pessoas, entre equipe e participantes. Nós estávamos com 36 pessoas trabalhando, 30 pessoas trabalhando, 42 pessoas nossas e 15 pessoas de Campo Mourão. Campo Mourão, se você estiver assistindo a gente aí, a sua família também é abençoada através da nossa aqui, nós somos um só corpo. Por isso, Campo Mourão, nós gostamos muito de trabalhar com vocês, a gente vai fazer uma grande parceria, e todo o estado do Paraná será invadido com essas mulheres, cheias do Espírito Santo de Deus. Dourados, muito obrigado de ter acordado cedo, estado com a gente, estão viajando de ônibus, agora vão chegar só amanhã, lá, dessa vez eles não conseguiram vir para cá, mas é a nossa equipe de apoio, a nossa equipe do coração. Muito obrigado, equipe de Dourados. Mas eu quero passar para os testemunhos, que aí vocês vão ver mais ou menos o que aconteceu lá. Cadê a Ermelinda? Vem cá, Ermelinda. Ana, vem cá. Quem é líder da Ermelinda? Ana? Vem cá, Ana. Fica aqui junto com a Ermelinda. Ela vai contar só um pouquinho do que aconteceu lá. A gente não conta muito assim para ficar uma surpresa para quem faz, tá, gente? Boa noite, paz do Senhor, igreja. Falar desses 3 dias, né? Que foi extremamente maravilhoso, né? Tive uma experiência tremenda, maravilhosa com o Espírito Santo. Então, olhando para cada um de vocês, né? Eu queria que você provasse do que eu provei nesses 3 dias, parece que foi pouco tempo, sabe? Mas foi maravilhoso, gente. Então, né, eu não tenho palavras para expressar quanto foi bom participar desse retiro, né? Estou aqui grata de coração. Queria agradecer a essa equipe, todo mundo que oraram, né, para a gente estar ali. Um tratamento de princesa que a gente teve, maravilhoso, né? Quero agradecer pela vida da Ana, né, que participa do grupo dela, e dizer a vocês, participe. Quando você tiver uma oportunidade, não perca, porque é tudo de bom, maravilhoso ter, né, a experiência com o Espírito Santo que eu tive nessa noite. Amém? Cadê a Vera? Vera? Vem, Vera! Vamos falar desse Jesus aqui. Sua família está aqui? Cadê sua família?
Ah, a Amanda tá aí, legal. Quem é sua líder? Quem ficou com você lá? Rosinha. Quem? Não. Fica aqui junto com ela, Rosa. Ela vai contar só um pouquinho do que aconteceu lá com ela. Paz do Senhor, igreja. Não tem nem como dizer, né? Gente, olha, é muito bom. Quem nunca foi num retiro desse, que vai. Porque eu tive uma experiência muito grande com o Senhor Jesus. Coisas que eu fazia, que eu achava que estava certa, e lá eu aprendi que não estava certo. Eu glorifico a Deus por tudo. Pela minha família ali, né? Tá tudo ali, ó. E eu peço para minha família ficar em pé, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Franciele, a minha filha casada lá de Belo Horizonte. Tchau, filha! Eu quero, nesse momento, pedir perdão para Amanda de muitas coisas que eu falei para você que te magoou. Quero dizer para você, Amanda, que Deus tem um plano muito grande na sua vida. Tudo que eu falei para você, que eu te magoei, você sabe que foi por amor, né? Quero que você saiba que eu te amo muito. Quero dizer pro meu amor também. Quero pedir perdão pelas vezes das coisas que eu falei, que não agradava nem a Deus e nem você. Pedir perdão por tudo, das coisas que eu te magoei muitas vezes, né? E estou feliz porque você foi um presente de Deus na minha vida, pelas lutas que nós passamos, as barreiras que nós levamos, e hoje nós estamos juntos. O meu maior prazer, presente de Deus, foi você estar na presença de Deus. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu agradeço a Deus. Agradeço a oportunidade. Bom, agora tem uma pessoa que quer fazer algo aqui. Tive que pedir toda a reverência para o pastor e todas as outras áreas também. Ana Paula, vem aqui um minuto. A paz, igreja. Foi muito difícil para eu ir para esse retiro. Na verdade, várias vezes eu tive vontade, mas não deu oportunidade. Mas eu acho que Deus tem o tempo certo para tudo. E esse foi o meu momento, esse foi o meu tempo. Eu fui com uma expectativa para lá. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o perdão. Porque quando eu fui para lá, eu achava que eu não tinha que perdoar mais ninguém ou pedir perdão. Perdão até pedir sim, mas perdoar não. E Deus, com seu amor assim, que Ele tem por nós, Ele me mostrou desde o primeiro dia, que lá é uma experiência incrível, só quem faz mesmo para saber. Desde o primeiro dia, Ele me mostrou assim que eu precisava curar uma ferida muito antiga. E que isso me incomodava, mas para mim eu já tinha perdoado. Mas ainda estava lá, estava escondido, estava mascarado, porque era isso que o inimigo queria, mascarar aquilo em mim para eu ficar infeliz em muitas áreas. E eu fui curada disso. E eu quero, sabe, pegar essa pessoa, abraçar e dizer, eu te perdoo, mas também quero pedir perdão. E uma das pessoas que eu quero pedir perdão também é para o meu marido. Ele tá... fica em pé aí, fica em pé aí. Ele é tímido. Eu quero pedir perdão porque muitas vezes eu não fui sábia em casa. E você é uma pessoa maravilhosa. Às vezes eu não falo que eu não quero que você se gabe, mas você é. Você é uma pessoa que me apoia, que está do meu lado, que aguenta meus estresses, que cuida dos nossos filhos, que batalha por
tudo por nós, para nos ver felizes. Você quer, antes de ser feliz, você quer ver a nossa felicidade. E eu quero te pedir perdão se em algum momento eu te magoei. E eu não vou fazer promessa que eu vou mudar para você, porque a gente é falho. Mas o que eu te prometo hoje é que eu vou chegar em casa e eu tenho um convidado especial para levar com a gente, que é o Espírito Santo. Eu quero pedir também perdão para minha mãe, se em algum momento eu falhei com ela, eu amo demais ela. Pedir perdão para toda a minha família, que a todo momento está comigo. E a minha família no geral, meu sogro, minha sogra, minha irmã, meus irmãos. Porque depois que você libera o perdão, gente, Deus trabalha com você. E o inimigo, ele queria muitas vezes mascarar o perdão em mim, para bloquear muitas coisas que ele tem para fazer na minha vida. E eu creio. E eu amo vocês. Cadê a Patrícia? Patrícia, vamos lá, Patrícia. Ai, você. A paz. Então, né? Eu sempre ouvia falar do Espírito Santo. Espírito Santo, Ele te toca, Ele te usa. E eu ficava me perguntando, como? Você tem dúvida, porque você não é sábia. Você fica, eu quero sentir, eu quero ir mais além disso. E lá eu tive essa oportunidade. É lindo, é maravilhoso você sentir o Espírito Santo te tocar. É uma experiência única. Se um dia alguém tiver essa oportunidade, vai, sinta, porque é maravilhoso. Outra coisa que eu tinha muita dificuldade era de perdoar. Eu não sabia perdoar ninguém. E eu fui daqui e eu falava, é uma coisa que eu não vou conseguir, é perdoar. Porque eu tinha muito ódio dentro do meu coração. E eu preciso pedir perdão para minha mãe, para o meu esposo e para o meu filho. Essas são as 3 pessoas que eu necessito pedir perdão, porque eles nunca me abandonam, sempre estão comigo para tudo, tudo que eu precisar. Mãe, Johnny e Natan, vem aqui. É isso que Jesus faz, gente, no retiro, ó. É isso que Jesus faz. É mudança de vida, é atitude involuntária e voluntária que Deus trata no nosso coração lá. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor e ter a reflexão do Espírito Santo. Às vezes perdoar não é tão fácil, falar muito menos, gente. Mas o Senhor é que Ele concede a boa obra na nossa vida. Deus abençoe vocês, família de Deus. Cadê a Renata? Renata está aí? Renata. Vem, Renata. Cadê a líder da Renata? A melhor líder do mundo. Não chora. É, Esmirna. Na realidade, a minha líder de pequeno grupo, ela teve que ir embora, que ela é de Dourados, né? E a outra era a Sandra, grande abraço a elas, que foi para Campo Mourão. Aí me sobrou a melhor líder do mundo. A Paz Igreja. Gente, aquele é o melhor lugar do mundo. Lá é maravilhoso. Na realidade, eu fui para lá muito em paz comigo mesmo. Eu fui lá para selar e dar continuidade a o que o meu marido começou. Queria chamar ele para vir aqui. No último retiro de homens que teve, o
o meu marido participou. Ele foi um pouco obrigado, ele não queria ir, mas na realidade ele foi e chegando lá ele se realizou no Espírito Santo. Ele foi naquele lugar, ele plantou uma sementinha e eu fui lá e fiz essa sementinha brotar. E agora a gente vai dar continuidade. Semana que vem meu filho também vai. Aí nossa árvore vai dar frutos. E queria agradecer a todo mundo, a minha equipe, a comida. Tia Bia! A toda a equipe, com certeza, porque Simone fizeram um excelente trabalho, o cafezinho, a água, tudo. Tivemos até um jantar para a princesa, gente. A comida é muito boa. E é isso, igreja. Amém. Agora você leva ela para jantar, tá? Porque ela tá. Nós fizemos a nossa parte. Deus abençoe. Vamos para o último testemunho, Maria Silvana. Cadê a Maria Silvana? Vamos lá. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu vou falar uma coisa para você. Eu me encontrei há 2 anos. E nesse retiro eu fui buscar a minha identidade nova. Quero agradecer todo mundo, porque lá é maravilhoso. Lá é muito bom. Sabe? Uma paz que não tem como explicar. Tudo maravilhoso. O Espírito Santo fala com a gente o tempo todo. Sabe? Então, eu queria falar para vocês, quem não foi, vai, que é muito bom essa experiência. É uma experiência que eu nunca senti na minha vida. Maravilhosa, sabe? E quero agradecer todo mundo, a Rosângela do meu grupo, a Bia. Vem cá, Bia. A Bia é minha líder do pequeno grupo, sabe? Então, tenho muito carinho por ela. Essa daqui que me ajudou a me encontrar, hein? Então, gente, quem não foi, vai. Que lá é só bênção, bênção e bênção. Então, quem não foi tem que sentir o que eu estou sentindo. É tudo maravilhoso. E agora eu estou com identidade nova. Tá? Amém. Voltou a sirene, gente. Eu achei que tinha apagado a sirene. Vamos lá, então. Queria pedir para a equipe subir agora, tá bom? A equipe de setembro 2019, Retiro de Mulheres. Pode aplaudir, porque elas trabalharam bastante. A glória é do Senhor, mas vocês estão de parabéns. Amém? Maridos, deixa eu deixar só uma palavrinha para vocês. Eu estou devolvendo, tá bom? Por isso trata bem. É cheia de defeito, nós não somos perfeitas. Mas eu queria que você contribuísse com a gente. Trate bem a sua esposa, ela está voltando cheia de empolgação, cheia de direções, cheia de experiências do Senhor. Ela não vai poder falar muitas das coisas que ela viveu lá. Mas eu queria te incentivar a estar junto com a gente, a nos apoiar, a pedir ajuda quando você precisar, os maridos, a família, os filhos. Todos nós somos imperfeitos, mas nós sabemos que a boa obra é completa quando o Senhor entra na nossa casa, quando o Senhor faz aquilo que Ele tem que fazer no nosso coração, em família, as coisas acontecem e mudanças acontecem devagar. Não é simplesmente um passe de mágicas. Foi no retiro, então voltou uma super mulher. Não é assim. Mas o Senhor é quem faz toda a obra. Me ajuda, contribuem com isso. Estou te devolvendo um presente. Não estraga o presente, tá?
Vamos colocar em pé e no momento oportuno eu chamo vocês para receber essas mulheres maravilhosas. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. As famílias podem receber suas mulheres, suas mães, suas vovós, suas amigas. E você que não está com a sua família aqui, não perca esse momento. Nós abraçaremos vocês. Vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Podem ir voltando para os seus lugares. O marido que ainda não achou a esposa, por favor, encontre. Pode ir voltando para os seus lugares. Eu queria convidar os facilitadores da nossa celebração infantil que viessem aqui à frente, por favor. Os facilitadores, as facilitadoras ficassem aqui na frente, com a plaquinha bem alta, levantada. Porque nós precisamos liberar lugares agora, irmãos. Precisamos liberar lugares. Então nós criamos crianças de 3 a 11 anos para serem ministradas. Podem vir aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos, podem vir aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos, podem vir aqui à frente. Caso fique difícil a locomoção, você pode, mamãe e papai, levar seu filho diretamente para a nossa estrutura infantil aqui ao lado. Mais alguma criança de 3 a 11 anos? Podem ir, facilitadores, podem ir, Deus abençoe. Podem ir. Isso, agora vamos encontrar lugares, tá bom? Sentem-se, acomodem-se. Lugares para vocês aí, nós temos, as cadeiras estão sendo colocadas. Eu gostaria de dar um aviso muito importante para você, principalmente você, mulher que fez o retiro. A sua oportunidade agora para confirmar tudo que você fez está aqui. Se você quer se tornar um novo membro ou uma nova membro da nossa igreja, você precisa fazer a sua inscrição, porque o nosso curso será aberto agora ao mês de novembro. Então você que tem um desejo, é frequentador da nossa igreja, ainda não é membro,
Existe uma diferença, irmãos. Frequentadores são aqueles que participam da nossa comunidade, são simpatizantes. Membros são aqueles que assumem compromissos com a comunidade local através do batismo e da sua pública profissão de fé. Se você quer se tornar membro, participar da ceia, agir em ministérios, atuar conosco, você é convidado e convidada a dar o seu nome no balcão de informações ainda hoje. Passe antes de ir embora, diga: eu quero dar o meu nome para novo membro. Ah, pastor, eu não sei se é o meu momento. Faça o curso e depois do curso você dirá se é o seu momento ou se não, tá bom? Então hoje ainda dê o seu nome para nós. Irmãos, nós temos vivido de milagre em milagre, de fé em fé e de glória em glória. E uma das coisas que Deus tem proporcionado à nossa igreja é a bênção material. Mas muito mais do que a bênção material, é a bênção do voluntariado. Dezenas e centenas de pessoas servem aqui na nossa comunidade como voluntários, trabalhando com crianças, com idosos, com adolescentes, com jovens, servindo no retiro, atuando na estrutura litúrgica, no estacionamento, na cozinha, na recepção. Tem tanta gente atuando. Nós somos gratos a Deus porque Deus tem prosperado o nosso recurso humano. Mas também Deus tem prosperado nossos recursos materiais. Por isso nós estamos sonhando com um espaço maior, com um lugar diferente, para que nós possamos acolher a nossa comunidade. E só podemos sonhar isso e continuar sonhando por causa da sua fidelidade na contribuição. Todos os meses que você contribui, todos os meses que você faz a sua parte, Deus usa suas mãos para ser o milagre que a nossa igreja tem orado, para que financeiramente nós possamos cumprir com o nosso compromisso, e além de cumprir com os nossos compromissos, possamos avançar e sonhar com coisas maiores aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Então eu convido você essa noite, enquanto nós cantamos essa canção, para você vir devolver aqui à frente, tá bom? Não deixe no banco, não deixe atrás, é aqui à frente o lugar de você devolver o seu dízimo e a sua oferta. Você que está nos visitando hoje, esse momento não é para te constranger, nós fazemos isso todos os domingos na nossa comunidade. Mas se você veio preparado e gostaria de hoje fazer uma oferta, esse envelope em branco à frente da sua cadeira é para isso. E você pode fazer isso com alegria. Então eu convido você, mais uma vez, a se colocar em pé, vir aqui à frente, devolver sua contribuição e fazer isso com muita alegria. E a gente pode começar fazendo com alegria da seguinte maneira: se coloque em pé e cumprimente 10 pessoas perto de você e diga para elas: seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, eu sou lugar, eu sou
morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou, declare, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua morada. Sim, Deus, mude as coisas de lugar. Pai, que mude as coisas de lugar. Esteja, Paizinho, aqui no fundo, Pai. Nós estamos declarando, nós somos a sua casa e por isso nada é nosso. Amém? Estamos declarando, ó Pai, que nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, e revire tudo de lugar, mude as nossas manias, mude os nossos costumes, mude o nosso coração, Pai. Porque nós sabemos que quando o Senhor vem, Senhor Deus, não há coração que resista, não há mente que consiga realmente pegar e ficar parada, Pai. Quando o Senhor vem, a mudança vem por completo. Então vamos declarar mais uma vez que eu sou sua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda, Senhor, pode mudar, Deus. Sim, Deus, eu sou tua casa, sou tua morada, eu sou teu lar, eu sou, sim, Deus, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar completo. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Faça morada em nós, Espírito Santo, habita em nós. Mude tudo, mude todas as coisas, oh Deus. Limpa as nossas feridas, restaura o nosso lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para entrar em nossos corações, para fazer um rebuliço na nossa vida, Deus.
Entra nos corações dessas pessoas que estão aqui nessa igreja, Deus. Eu não sei como que você entrou aqui, talvez não nem seja um cristão, mas eu quero te falar que o Senhor nessa noite, Ele quer entrar no seu coração. O Senhor nessa noite, Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer fazer a diferença na tua casa, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. Ele é fiel, Ele é capaz de perdoar os seus pecados. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez falando assim, quem sou eu para poder falar algo para Deus? Uma vida cheia de pecado, mas não. Ele olha para você como uma pedra preciosa. Ele olha para você com amor incondicional de alguém que pagou um preço ali na cruz. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer fazer morada na sua casa. Ele quer mudar a estrutura da sua vida. Ele quer mudar a estrutura da sua família. Que nessa noite você esteja com o seu coração aberto, para que o Senhor possa fazer isso na sua vida. Sobre o trono está, sempre reinarás, é santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará, nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir, mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar, mostra o teu poder, mostra o teu poder. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir, mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar, mostra o teu poder, mostra sim, mostra o teu poder, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir, mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar.
podemos sentir. Aleluia, aleluia, tua presença aqui, já podemos sentir. Levante as suas mãos assim. Aleluia, Senhor, nós queremos sentir tua presença. aleluia, Tua presença nesse lugar, Espírito Santo. tua presença aqui, Vem sobre nós, Espírito Santo. podemos Revela a tua glória sobre nós, Jesus. Aleluia, aleluia, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos. Venha pedir isso ao Espírito Santo. Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor. E vem avivar meu coração. Revela acima das vendas, acima da religiosidade. Mostra essa noite quem tu és. Mostra o teu poder. Mostra, Senhor, manifesta neste lugar com sinais e maravilhas. Oh, sim, Deus, sim, Deus. Só a igreja declara e invocamos. Invocamos a presença. Sim, Deus, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar. Restaura-se, Deus, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Mostra o teu poder, Jesus. Mostra o teu poder, Jesus. Aleluia. Amém. Você pode sentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento tão precioso. Louvamos a Deus por isso. Irmãos e irmãs, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens que vai nos acompanhar durante 4 domingos. Hoje é o primeiro, teremos mais 3. O tema da série de mensagens é Tempo de Servir. É um chamado para a igreja para poder participar de tudo que nós estamos vivendo e se enfileirar no exército e não nas fileiras da igreja. Então eu queria convidar você a participar todos os domingos, fazer um esforço. Você que tem compromisso no domingo à noite, venha domingo de manhã. A mesma mensagem do domingo à noite é a mesma da manhã, das 9h30. E nós temos uma celebração especial às 9h30, porque as crianças, elas são ministradas o culto todo. Então você é convidado a estar conosco no domingo agora que vem, 9h30 e 19h30, para que a gente fale sobre tempo de servir. E no último dia, nós faremos aqui um evento diferente sobre serviço, e eu queria que você estivesse aqui para poder presenciar. Então, contando de hoje, nós teremos 4 domingos, no último é um dia especial, você não poderia ficar de fora do que a gente está preparando, para você se engajar no reino de Deus e vir servir conosco aqui nesse lugar. Para começar essa série de mensagens, eu escolhi o texto de João capítulo 6, o Espírito Santo me levou a meditar sobre esse texto, e eu aprendi algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você essa noite, e o texto está escrito assim. João capítulo número 6, se você quiser ler na sua Bíblia, ou quiser acompanhar conosco a leitura no telão, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Na verdade, se trata de um grande lago. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Para isso, só um minutinho, nós vamos avançando esse texto gradativamente, nós vamos caminhando com ele, para que a gente possa ir absorvendo e contextualizando as palavras que aqui estão. Primeiramente, esse texto mostra uma verdade que muitos de nós não estamos acostumados a entender e queremos de alguma maneira maquiá-la ou de alguma maneira driblá-la, mas é a verdade de todos nós. Esse povo foi à presença de Jesus apenas por interesse pessoal. Esse povo foi atrás de Jesus apenas por causa das suas necessidades, das suas carências. Esse povo estava seguindo Jesus apenas para conquistar algo que lhes dizia respeito, ou não.
Olha o que esse texto declara. Por que eles seguiam Jesus? Porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Não, eles não seguiram Jesus porque Jesus era bom. E nem seguiram Jesus porque a sua sabedoria era estonteante. E muito menos seguiram Jesus por causa que amavam a Jesus e queriam ter um relacionamento íntimo com Yahvé, ou o Deus verdadeiro. Eles seguiram Jesus porque eles queriam ver milagres, eles queriam Jesus porque eles tinham necessidades, eles queriam Jesus porque tinham carências, eles seguiam Jesus porque tinham vulnerabilidades. E essa é a grande verdade pela qual muitos de nós estamos aqui essa noite. Muitos de vocês que chegaram pela primeira vez, ou muitas das mulheres que foram ao retiro, foram a Jesus não porque Jesus é bom, foram a Jesus não porque Jesus é maravilhoso, e Ele é, foram a Jesus não porque Ele tem salvação, e Ele tem, mas foram a Jesus por causa das suas necessidades imediatas, por causa das suas carências, suas aflições, seus sofrimentos, suas angústias mais interiores, e não é errado, queridos. Muitos de nós fomos a Jesus por esse caminho, o caminho da busca dos nossos interesses. Estávamos com o casamento destruído, estávamos com as contas desorganizadas, vivendo um profundo processo depressivo, experimentando uma descrença, uma incredulidade que estava sufocando a nossa vida e nos deixando amargo na nossa vida. Estávamos vivendo um período conturbado familiar, uma enfermidade que nós não encontrávamos diagnóstico. E o que nós procuramos? A igreja. E na igreja, Jesus. E por que nós viemos até Ele? Porque nós queremos os finais miraculosos que Ele faz. E nós sabemos que Ele faz. E por isso que nós estamos aqui. Não é errado que eu dê o passo imediato para encontrar Jesus por causa da minha carência. Porque todos nós, raras as exceções, fazemos isso. Você conhece aquele ditado? Quem não vem por amor, vem pela dor. Ou seja, é na dor que muitos de nós encontramos o caminho da restauração, é na dor que muitos de nós encontramos a primeira face de Jesus, é na dor que muitos de nós encontramos o primeiro abraço dele. Agora, o problema é permanecer apenas nos interesses. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. O texto diz, Jesus convidou, vem para mim você que está cheio de problema, vem para mim você que está cheio de dificuldade, vem para mim você que está com alguns interesses de resoluções imediatas de problema. Eu estou aqui. Mas Jesus continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. O primeiro encontro com Jesus é alívio. O primeiro abraço de Jesus é alívio da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, do seu desespero. Eu garanto para você que você vai encontrar isso em Jesus. Mas o seu encontro seguinte com Ele tem que ser de descanso. É o momento onde você conheceu quem de fato Ele é. É no momento que você não conheceu apenas as mãos que Ele pode ter para abençoar, mas você conheceu o rosto da verdadeira vida que Ele tem para te dar. E isso muda tudo. Esse povo estava seguindo Jesus porque estava vulnerável. Esse povo estava seguindo a Jesus porque estava carente. E vulnerabilidade e carência são as marcas mais comuns do mundo sofredor que nós vivemos hoje, queridos. Quem de nós não estamos com algumas carências aqui? Filhos que cresceram sem a presença do pai, estão carentes da figura masculina em casa, não tiveram destino, não tiveram provisão e não tiveram proteção, estão aí em estado de vulnerabilidade. Crianças que sofreram abusos dos mais diversos, morais, sexuais, e estão aqui agora, crianças adultas, crescidas, que carregam essa infância dolorida e machucada, vulnerável, carente, necessitada de um toque que seja de carinho e não de violência. Gente que sofreu com a traição do cônjuge, homens que tiveram que lidar com a dor da traição na sua alma, e mulheres que tiveram que lidar com a dor do desprezo, vulnerabilidade, carência, necessidade. Pessoas que foram passadas para trás, enganadas, foram iludidas, estão vivendo o maior dos seus dramas financeiros agora. Quantos de nós não estamos em condições de carência? Porque esse mundo fere, queridos, esse mundo machuca, esse mundo coloca uma lança sobre nós, torce e vê-nos sangrar hemorragicamente e não nos prover solução e nem nos prover respostas. Se esse mundo que fere não traz cura, se esse mundo que faz perguntas para o seu estado emocional, esse mundo que faz perguntas dizendo, por que você está assim? Por que você está dentro de um quarto? Por que você está dependendo de tarja preta? Por que você está abandonada? Por que seus netos não te visitam? Esse mundo que faz perguntas não tem respostas. Então eu pergunto, quem responde? Quem vai responder para esse mundo carente, sofredor e necessitado? O texto continua. O texto continua dizendo que depois que Jesus identificou que aquele povo estava seguindo por causa dos milagres, estava próxima a festa da Páscoa. Levantando os olhos e viu uma grande multidão que se aproximava. Espera aí só um minutinho. Todos os 4 evangelhos narram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Você já identificou que nós vamos chegar lá.
Todos. É o único milagre que é narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. É o único milagre que todos falam a respeito, mas falam de diferentes perspectivas. Lucas diz que esse povo, quando estava lá com fome, Jesus olhou e teve compaixão deles. Jesus se condoeu, Jesus se machucou e se feriu na condição de miséria e de vulnerabilidade que eles estavam. Então olha só o que o texto diz. Ele disse para Filipe, em compaixão, segundo Lucas: onde compraremos pão para esse povo comer? Onde compraremos pão para esse povo comer? Que pergunta, hein? Que pergunta é essa? Porque se esse mundo é de vulnerabilidade, de carência, e o mundo não pode lhe dar a resposta porque ele é o causador do dano, o mundo não pode trazer solução porque ele é o problema, nossa estrutura social individualista, narcisista, pecaminosa, que corre nas veias da geração adâmica, não tem a resposta para o meu casamento, não tem a resposta para a minha saúde, não tem a resposta para o meu estado emocional, não tem a resposta para a minha condição espiritual. Se esse mundo que me fere não pode trazer a resposta, quem pode? Por isso que Jesus pergunta: onde que a gente vai comprar pão para comer? Como é que a gente vai alimentar esse povo? Portanto, eu pergunto: vulnerabilidade e carência são marcas de um mundo sofredor, e qual tem sido a nossa resposta como igreja a esse mundo sofredor? Qual tem sido a nossa resposta a esse mundo que sofre, que geme, que clama por socorro? Como igreja, nós somos a única resposta para ser dada nesse mundo. Se a igreja falhar, irmãos, se a igreja falhar no seu processo, se você e eu, se a IPI de Sertanópolis, se as igrejas evangélicas, ou se as pessoas que temem a Deus não se levantarem para dar uma resposta a essa causa, ou melhor, a esse efeito, e atingirmos a sua causa, nós, irmãos, falharemos em nossa missão e o mundo ficará sem resposta. Não é o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que vai resolver esse problema. Não é a instituição de saúde, não é a instituição pública. Irmãos, nós, a igreja de Jesus, o reino de Deus, é a resposta para um mundo que está sangrando, que está perdendo sua saúde. Nós estamos vendo o desespero, o desamparo, nós estamos vendo a destruição, e eu pergunto: qual tem sido a nossa resposta? Como igreja, IPI de Sertanópolis, e você que está nos visitando hoje, me permita a licença para falar com os membros dessa comunidade, qual tem sido a resposta que nós temos dado às gerações que têm passado diante dos nossos olhos? Como nós temos nos comportado? Como nós temos respondido? Porque eles estão perguntando o tempo todo, o fato é, talvez nós não estejamos respondendo. E talvez nós estamos nos perdendo no meio da religiosidade, sem trazer algo que de fato faça diferença e que transforme a vida das pessoas. Por isso eu imagino que nesse lugar aqui, essa noite, nós temos pelo menos 4 respostas que nós podemos dar a esse mundo que está sofrendo, que está caótico, que está machucado. E eu trouxe aqui para você, aliás, alguém perdeu uma pulseirinha aqui no meio do abraço, tá? Depois, se quiser vir buscar, está aqui. Esse aqui não faz parte do nosso momento, tá? Vou deixar aqui no cantinho. Eu trouxe aqui para você uma calculadora, um pãozinho amanhecido. Dá para escutar o barulho? Está bem durinho, tá? Eu tenho uma venda aqui. Eu trouxe esses 3 elementos para mostrar as 3 possíveis respostas que nós damos diante do mundo sofredor. Porque ele está nos visitando e ele está nos cercando. E quando eu falo, gente, em vulnerabilidade social, você está pensando em pobre. Também. A pobreza é uma vulnerabilidade social. Mas o abandono dos pais, dos filhos, também é vulnerabilidade social. Um homem que não sabe onde colocar mais o seu dinheiro e depende de remédio para dormir e se levantar, também é vulnerabilidade social. A mulher que é cercada de amigas e tem milhões de curtidas no seu YouTube ou no seu Instagram e não consegue ter um momento de paz e sossego na sua casa, também é vulnerabilidade social. Isso aí acomete todas as estações da vida, acomete todas as condições, todos os gêneros e todos os estamentos sociais. E nós temos 4 respostas para dar, uma correta e 3 que nós podemos fazer aqui. A última resposta está nessa cadeirinha que eu trouxe, nesse lugar. E aí você deve imaginar: pastor, o que tem nesse texto bíblico? Calculadora, pão, pão você já sabe, venda e cadeira. O que será que tem? São as 4 respostas que eu posso dar, 3 negativas e uma positiva.
Então vamos à primeira? A primeira resposta que eu dou a esse mundo em vulnerabilidade, gente sofrendo, gemendo, seja rico, pobre, homem, mulher, adulto ou criança. A primeira resposta é a resposta racional. Quando Jesus pergunta para Filipe, onde a gente vai comprar pão para esse povo? Filipe tem uma resposta. Quer ver qual é? Filipe lhe respondeu a Jesus, depois que ele perguntou: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aqui nós temos a calculadora. Quando Jesus faz o pedido para Filipe trazer uma solução e uma resposta para a gente que estava sofrendo em vulnerabilidade no deserto e tarde da noite, a primeira coisa que Filipe faz é: quanto que tem naquele grupo lá? 500. 500 mais. Quanto naquele lá? Mais 600. 600 mais. E aquele outro? 1.200. E aquele lá? Poxa, está ficando grande a conta aqui. E aquele lá? Tá. Vamos pensar que cada pessoa coma um pãozinho. Um pãozinho, 20 centavos e tal. Fez a conta. Aí ele: Senhor Jesus, eu sei. Manda o povo embora que a gente não tem dinheiro suficiente. Passou do orçamento. É a resposta racional. É a resposta de quem faz cálculo para servir Jesus. É a resposta de quem está preocupado com os prejuízos e os danos pessoais. É a resposta de quem não quer servir, mas quer servir aos seus interesses e quer manter a estrutura e quer manter a ordem lógica. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui essa noite: se você fizer cálculos, você não servirá. Se você fizer cálculos, você não dizima. Se você fizer cálculos, você não faz uma viagem missionária. Se você fizer cálculos, você não entrega uma cesta básica para uma família carente. Se você fizer cálculos, você não compra 10 pacotes de fralda para uma mãe solteira. Se você fizer cálculos, você não dá o seu tempo para poder servir na igreja. Se você fizer cálculos, você vai ficar sentado e vai ser um participante e vai ser um consumidor da religião. Quando a gente faz cálculos, a gente não vai. Filipe não iria. 200 denários, sabe o que é isso? Um denário. A palavra denário vem da origem, a palavra denário traz origem à nossa palavra diária. Denário, diária. É o valor de uma diária de serviço. Vamos colocar aí entre as diaristas e pedreiros, alguma coisa, alguém que trabalha por dia. Vamos colocar a média de R$100, tá bom? Um para o outro. Vamos colocar que o denário de hoje em dia são R$100. Era o salário de um dia, 200 denários. 200 vezes 100, quanto que dá? R$20 mil. Filipe olhou para Jesus e falou: quanto é que nós temos lá na poupança? Olha, Senhor, eu sinto lhe dizer, mas o Judas está com a bolsa. Então, se o Judas está com a bolsa, a gente não tem acesso à conta. Aí o Filipe fala: Senhor, é o seguinte, a gente não tem dinheiro para alimentar esse povo. Irmãos, eu estava no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, sentado, cansado, depois de aproximadamente 10 dias de viagem. Tudo doía. O estômago já estava virando depois de mais de 9 horas de voo, esperando a próxima conexão para voltar para o Brasil. E eu olhei para um grupo que estava à minha direita, mais cansado que eu. Éramos em 13 pessoas que fomos ao Senegal para poder servir naquele lugar. E naquele momento, eu fiz um cálculo de quanto eu havia gastado. Eu fiz um cálculo de quanto tempo eu havia deixado aqui essa igreja sozinha. Eu fiz um cálculo de quanto que eu me desgastei naquela obra. E eu cheguei à seguinte conclusão: se eu tivesse feito esse cálculo antes, eu não teria ido. Mas sentado naquele aeroporto, eu agradeci a Deus porque eu não tinha feito esse cálculo. Eu agradeci a Deus porque eu não coloquei na ponta do lápis. Eu agradeci a Deus porque eu disse: Senhor, conta comigo, se o Senhor quer fazer algo no Senegal, eu estou dentro. E outras pessoas vieram junto. E outras pessoas fizeram isso com a viagem missionária para Sassoró. Mas é sexta-feira à noite, mas a gente vai dormir no ônibus 2 noites, dorme no sexta-noite, dorme no sábado à noite. Tem gente que não fez cálculo e foi. Tem gente que não está fazendo cálculo da sua hora servindo na igreja. Tem gente que está dizendo: não, pastor, eu já resolvi tudo lá na minha lanchonete, deixei tudo organizado, eu vou no retiro, eu vou trabalhar no retiro. Tem gente que falou: não, eu organizei na minha empresa, eu já consegui pedir a dispensa, peguei uma hora folga, eu vou estar lá com as crianças para ajudar no encontro de casais. Tem gente fazendo isso o tempo todo, mas pergunte se essas pessoas estão fazendo cálculos, pergunte se a lógica tem contribuído com elas. Não, porque elas agem pela fé, sabendo que elas estão servindo no reino. Irmãos, eu não estou falando de montantes financeiros, eu não estou falando de contribuição financeira. Aqui não é uma igreja que a gente fala: não faça cálculo, entregue o seu dízimo. Não, não é para isso. Você entrega o que você sabe que você pode entregar, mas tem coisas no seu coração que está na hora de você parar de racionalizar, porque quem racionaliza não serve.
Quem racionaliza não se entrega. Quem racionaliza e logiciza não consegue dizer: Senhor, pode me usar. Porque sempre terá motivos de sobra para não dar pão ao povo. Você não tem motivos? Afinal de contas, você é uma grande empresária agora, não tem tempo, né? Afinal de contas, você tem filhos para cuidar, não tem tempo para poder servir na igreja, né? As pessoas precisando de baixista, baterista, gente que toca guitarra, e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus sentada me ouvindo aqui e dizendo: mas agora eu não estou nesse momento para servir ao Senhor. Tudo bem, você fez o cálculo. Quem faz cálculo não se achega. Precisando de criança, de gente para cuidar das crianças, diz: mas depois tem treinamento, depois sabe como é que é, esse compromisso. Quem faz cálculo não se alinha. Quem racionaliza não se dispõe. E esse texto Filipe deixa bem claro. Pega a calculadora e fala: quanto nós vamos perder com isso? Nós vamos perder 200 denários. Não vale a pena. Eu pergunto para você essa noite, a primeira resposta que você tem dado é a resposta de racionalização, dizendo: eu não posso perder meu tempo, meu dinheiro, não posso perder minhas coisas, minhas prioridades para servir no reino. Bem-vindo, Filipe. Você é Filipe. Agora eu vou dizer uma coisa para você: não se sinta pecador. Você acha que o Filipe estava fazendo uma coisa errada? Olha quanto contador que eu estou vendo aqui agora, enquanto eu falo. Olha aí, ó. Gente formada em contabilidade que está assim: não, pastor, tem que fazer cálculo. Filipe fez tudo certo, queridos. Filipe levantou a planilha. O Filipe fez o balancete financeiro. Abaixou um aplicativo no seu celular, ou baixou um aplicativo no seu celular, My Financial. Aí ele colocou lá, está mexendo, está tudo organizado. Filipe está fazendo tudo certo, fez 3 orçamentos, participou da licitação com a padaria mais próxima. Está tudo certo, queridos, ele não está pecando. Só que ele está racionalizando demais. O que eu estou dizendo para você não é para fazer coisas ilógicas e burras. O que eu estou dizendo para você é que às vezes a gente tem que dar um passo de fé. Dá o dízimo do seu tempo para servir no reino. Você trabalha 48 horas semanais, 44 horas semanais. Que tal servir 4 horas em algum ministério da igreja? Que tal fazer alguma coisa pelo reino nessa cidade, voluntariamente? Que tal você dar o dízimo do seu talento? Você que sabe fazer tantas coisas boas, dá 10% do seu talento para servir ao Senhor. Imagine 10% daqui, 10% dali. Quanta gente abençoada! Mas se a gente racionalizar, a gente não serve. Primeira resposta: calculadora, razão. Não é errado, mas não gera servos. Segunda resposta, vamos ver quem é que dá essa resposta? Resposta esquiva, ou resposta de desculpa. Porque quando o Filipe não traz a resposta que Jesus esperava, o André aparece na jogada. E olha o que o André fala. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Senhor, enquanto eu vi o Filipe fazendo conta, eu imaginei: a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque eu sei como é que o Filipe é mão de vaca. Então, Senhor, eu saí no meio do povo e comecei a perguntar: você tem um pãozinho aí? E você tem um peixinho aí? E você lá, você pode contribuir? Alguém tem uma bolacha negresco? Pelo menos para ajudar a gente, pelo amor de Deus, suco prates aí para fazer uma... Ninguém tem um bolo de leite ninho para ajudar a gente, meu Deus do céu. O André andando para todo lado, tentando encontrar alguma coisa que pudesse contribuir com aquele momento, e ele vem feliz para Jesus. Ele vem para Jesus e fala: Jesus, eu sabia que não ia dar nada com Filipe, mas eu achei um menino, olha só, Senhor. Mas ele se contradiz com a sua própria palavra. Só 5 pães e 2 peixes. O que é isso, Senhor, para tanta gente? Essa palavra é intrigante. Porque essa é a nossa palavra também, queridos. Porque quando nós não estamos fazendo cálculos, nós estamos olhando para as nossas necessidades e falando: não é o suficiente, a igreja não tem orçamento para isso, eu não tenho talento suficiente, eu só tenho isso para dar, mas é muito pouco. A gente queria servir as mães solteiras na igreja, a gente queria poder oferecer para elas tratamento psicológico gratuito, podemos fazer com elas encaminhamento psiquiátrico, poderíamos fazer com elas educação de filhos, curso de educação de filhos, poderíamos contribuir com ação social e financeira, poderíamos limpar a casa delas ao final de semana, para elas poderem se liberar um pouquinho, para poder curtir os seus filhos num parque. A gente poderia fazer mas Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos, a gente não tem uma psicóloga voluntária,
A gente não tem dinheiro suficiente para pagar um psiquiatra. A gente não tem gente para poder limpar a casa ou cuidar dos filhos dela. A gente não tem gente para dar curso. Você está vendo? Muitos dos nossos projetos de transformação social são parados, não porque nós não temos recursos, mas porque nós achamos que eles não são suficientes. A gente podia transformar Sertanópolis, onde os empresários reclamam da mão de obra e da falta de profissionalização. Nós poderíamos mudar se nós pudéssemos oferecer algo na nossa igreja gratuito e de alta qualidade. Mas o que é isso? A gente tem tanto pouco para oferecer, não é verdade? A gente tem tão pouquinho. A gente poderia mudar a história dessa cidade, com mutirões de limpeza, com mutirões de serviço, com campanhas junto a empreendimentos sociais. A gente poderia mudar, mas a gente olha e fala, a gente é tão pequeno, a gente só tem um pãozinho. Não, porque as outras igrejas que são maiores e são ricas, elas poderiam dar mais cestas básicas, mas a gente é tão pequeno. Então é a resposta da desculpa, é a escusa. Senhor, eu até poderia, mas eu não tenho condições o suficiente. Senhor, o Senhor até poderia contar comigo, mas isso é muito pouco. Senhor, eu até queria servir no ministério da igreja, mas eu vou fazer isso uma vez por semana só. Eu queria fazer todo dia. Senhor, eu queria tocar no louvor todo domingo, mas eu só posso tocar uma vez. Senhor, eu poderia ajudar as crianças toda semana, mas eu só posso uma vez por mês, acho melhor nem me engajar. Irmãos, muitos de nós não vamos à frente, sabe por quê? Simplesmente e meramente porque nós achamos que o que temos na nossa mão é pouco demais, então nós não entregamos. Você tem um talento que Deus te deu, você tem algo que Deus te colocou na sua mão, que só você pode fazer, e esse mundo está esperando a sua resposta, mas você faz ao contrário do menino. Ao invés de você dar o pouco, você segura e dá desculpas. Não, Senhor, você imagina se esse menino falasse, alguém falasse assim para ele, ô Pivete, é o seguinte, chega aqui que o Jesus está mandando você dar os 5 pães e 2 peixinhos. Ele dá uma olhada e fala assim, o que vocês vão fazer? Ele fala assim, nós vamos alimentar a multidão. Aí o menino faz assim, vocês estão loucos? Vocês cheiraram meia? O que aconteceu com vocês? Eu tenho 5 pães e 2 peixes, vocês querem falar que vão alimentar uma multidão com isso aí? Vocês estão loucos, eu vou proteger o meu, eu tenho mais 2 dias de alimento guardado, vocês se virem aí. Você já pensou se ele fizesse isso? Mas ele não fez. Ele falou, é pouco, mas é tudo que eu tenho. Irmãos, nós não vamos fazer tudo, nós não vamos fazer para todas as pessoas, mas nós podemos fazer para algum com pouco que nós temos. Então eu convido você a levantar do seu lugar, eu convido você a se disponibilizar nessa igreja, para sair das fileiras e começar a dizer, pastor, onde eu posso servir, onde eu posso abençoar essa minha cidade, esse meu povo, essa igreja, onde eu posso estar me alinhando. Segunda resposta, é um pouquinho, e então eu não vou entregar. Terceira resposta, e aí eu peço já para a equipe, já se posicionando aqui ao fundo, por favor. Terceira resposta está relacionada ao texto e à continuação. Resposta do insensível. Vamos recapitular? Resposta do racional, resposta da desculpa ou da escusa e resposta do insensível. Como é que eu vejo essa resposta do insensível? Bom, como eu disse para vocês, Marcos é uma complementação do texto. Olha o que Marcos capítulo 6, versículo 36 diz para a gente. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Manda o povo embora, Senhor. Afinal de contas, a gente está começando a ver gente com fome. A gente está vendo gente já com olho de lombriga. Senhor, manda esse povo embora, sabe por quê? Porque já está começando a dar trabalho. Acabou de vir um monte de menino perto de mim e falou assim, e aí, vai ter algo para comer? Senhor, manda o povo embora, a gente não quer ficar vendo as carências deles, nós não queremos ver as necessidades deles, nós queremos, Senhor, ficar entre nós. Manda o povo que se vire pelo deserto, que compre o seu alimento e que ache algo para sobreviver. Então eles colocam essa venda. Porque afinal de contas, o que o olho não vê, o coração não sente. Não, Senhor, não é a minha vez de olhar para isso. Eu tenho tantas coisas para cuidar da minha vida. Senhor, não me deixa, Senhor, ver aquela mãe solteira que está sofrendo, que está com 3 filhos de 3 pais diferentes, não tem condições de manter a sua própria casa. Não deixa eu ver não, Senhor, senão meu coração vai doer e eu vou servir. Mas o Senhor sabe que eu não posso servir, porque eu
não tenho tempo para servir, não tenho dinheiro para servir, Senhor. Não, Senhor, eu tenho só um pouquinho, mas não vai ser suficiente. Uma caixa de leite para eles, 2 caixas de leite, o que eu vou fazer, Senhor? Então, Senhor, não deixa eu ver essa mãe solteira. Não, Senhor, não deixa eu ver aquela viúva não sozinha. Os filhos já não visitam, os netos já não estão nem aí para ela. Não deixa eu ver a dor dela não, Senhor, porque se eu ver, eu vou querer visitar. E se eu visitar, eu vou me apegar. E se eu me apegar, eu vou amar. E se eu amar, isso vai te custar um preço. Então, Senhor, cega os meus olhos. Por favor, não deixa eu ver, Senhor, não deixa eu ver, por favor. Senhor, não deixa eu ver as crianças dessa cidade sendo abusadas, jogadas na rua, sendo educadas por terceiros. Não deixa, Pai, eu ver a criminalidade. Não deixa eu ver a marginalidade. Não, Senhor, eu não quero ver, eu não posso ver. Manda embora, Senhor. Eu quero ficar no culto. Eu quero dar um glória a Deus bem alto. Eu quero sentir o Espírito Santo. Mas eu não quero ver o sofrimento desse povo, dessa geração, Senhor. Por favor, não deixa eu ver. Não, Senhor, não deixa eu ver. Não deixa eu ver essa pessoa com câncer, desamparada, fazendo processo de quimioterapia, e que não tem ninguém para fazer uma sopa para ela. Ela não tem estômago para fritar um alho, uma cebola naquele fogão. Mas, meu Deus, não deixa eu, porque senão eu vou ter que ir lá cozinhar para ela. Isso tem tempo, tem dinheiro, eu tenho outras coisas para fazer. Senhor, eu não posso ver o que está acontecendo nesse mundo, não. Eu não posso ver essa pessoa depressiva, eu não posso ver esse homem traindo, eu não posso ver essas dores, porque eu não tenho tempo, Senhor. Manda embora. Manda embora. Manda embora, porque eu não posso ver a dor das pessoas. Essa é a venda que muitos de nós estamos. Seguindo o nosso curso, fazendo a nossa vida, e passando perto de gente e de situações que nós poderíamos estar alimentando, mas nós estamos falando, Senhor, manda embora, porque eu não tenho condições de cuidar disso. Irmãos, o que me empolga não é a quantidade de pessoas que entram na igreja para adorar. O que me empolga a ver nessa comunidade é a quantidade de pessoas que saem por aquela porta para servir a Deus, para servir as pessoas, para amar esse mundo que está caído e perdido. Porque diagnóstico a gente sabe fazer, o mundo está cruel. E prognóstico, qual é a cura desse mundo? É você, é a igreja. Se nós não fizermos, esse mundo não tem respostas. O Bolsonaro já provou isso. Havia um messianismo em torno de um político, de que se ele chegasse o mundo seria diferente. Até a Coreia teria paz. Irmãos, não existe messianismo fora de Jesus. Ele é o Messias, Ele é que salva a humanidade, Ele é que transforma. E se a igreja dele não for as suas mãos aonde foi plantada, essa cidade está sem respostas. As pessoas estão perdidas. Então Deus está chamando você, para você ser a resposta, e dar a última resposta, que é a resposta mais coerente possível, é a resposta divina. Sabe o que Jesus disse? O que será que Jesus disse, hein? Resposta racional, resposta da escassez e da desculpa, resposta da insensatez e insensibilidade. Qual seria essa resposta? Jesus disse: mande o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Não tinha miséria. E fez o mesmo com os peixes. Os discípulos mandam embora, Jesus manda sentar. E eu digo para essa comunidade a mesma coisa, irmãos. Estava com meu sogro hoje, e ele estava comentando comigo, no dia de ontem, quando ele chegou em casa, estava falando: eu vi um corredor da igreja que eu participo, as pessoas dizendo: aqui na igreja está vindo muita gente problemática. Eu falei para ele: sério? Estão falando isso na sua igreja? Misericórdia, na minha também. Porque eu já ouvi isso no corredor. Fulano, o que está fazendo aqui na igreja? Não, é problemático demais. Irmãos, nós não mandamos embora, nós mandamos assentar, porque o marido já mandou embora, o filho já mandou embora, o patrão já mandou embora, as pessoas já mandaram embora. Nós não acentuaremos isso, nós não mandaremos ninguém embora desse lugar. Nós mandaremos: se assente que tem pão fresco vindo sobre a sua vida, se assente que Deus tem algo para fazer na sua história. Nós não mandamos embora, nós mandamos sentar, nós falamos: fica aqui que vai ter pão para você. Aleluia. E eu quero convidar você a ser nosso instrumento para isso. Porque não intencionalmente, irmãos, mas eu já mandei algumas pessoas embora. Porque não tenho tempo, por causa da minha agenda, por causa dos compromissos que envolvem a igreja. Eu queria poder fazer tudo para todos.
mas eu sozinho nunca farei. Por isso eu conto com você, que está aí sentado dizendo: eu tenho algo para fazer, pastor. Tem algo que Deus está queimando no meu coração desde o dia que eu pisei nessa igreja, desde o dia que eu plantei o pé nessa cidade. Deus está me chamando para algo e eu vou fazer, pastor. Estamos juntos. Manda o povo sentar então, e eu vou mandar. Em nome de Jesus eu vou falar para a cidade de Sertanópolis: pode sentar, não precisa ir embora mais não, não precisa correr para outros lugares. Há um lugar para você se assentar, e não é na IPI, é na presença de Deus. Sente-se, nós queremos te servir. Sente-se, porque nós queremos te abençoar. Sente-se, porque nós queremos trazer sobre a sua vida abundância. O texto diz que a multiplicação sobrou 12 cestos de pães e peixes. Então eu encerro aqui com você apenas para dar 2 dicas que esse texto me prova. Primeiro, comece onde você está. Era deserto e era tarde da noite. Jesus não mandou ninguém embora para começar de manhã. Jesus não falou: vamos na padaria para começar de novo. Jesus falou: começa onde vocês estão. É deserto, é tarde da noite, é aqui que a gente vai servir. Então não espere você se aposentar, não espere você ganhar dinheiro, não espere você mudar de cidade, e nem espere você mudar de igreja. Não espere você se casar, não espere você ter filhos, não espere você se formar. Comece onde você está. No lugar que você está, Deus quer fazer você útil. Tem gente desempregada vindo nas quintas-feiras à tarde servir o fruto maduro, que é a melhor idade da nossa igreja. Gente desempregada que já entregou seu currículo, está esperando, mas não está em casa chorando. Está servindo a Deus dizendo: Senhor, eu quero usar meu tempo aqui para servir essas senhoras e esses senhores que vêm toda quinta-feira. Gente que está aposentada e abre mão do seu descanso e aposentadoria, até dos seus netos, para estar aqui servindo. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Eu quero contar mais histórias aqui nessas 4 semanas, o que Deus tem feito nesse lugar. Eu quero chamar você que ainda não está, para você se alinhar a isso e perceber o que Deus está fazendo. Comece onde você está, desempregado, aposentado, rico, pobre, homem, mulher, adulto ou criança, comece a servir onde você está. E segundo, comece com o que você tem. Você não tem muito? Comece com o que você tem. Aquele menino não tinha muito. Da perspectiva de multidão, ele não tinha nada. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja pedindo para você hoje. Entregue aquilo que você tem. Comece com um pouco. As meninas do Bazar Missionário sabem o que eu estou dizendo. Eram apenas algumas mudas de roupa usada para poder fazer. E de repente, milhares de peças. E de repente, dezenas de voluntárias. Gente que fica de segunda até sexta-feira, da 1 da tarde até as 8 horas da noite, e que 2 semanas antes começa já a preparar e dobrar todas aquelas roupas, levar para casa para lavar, para ficar mais aparente. Gente servindo com o que tem, gente fazendo a diferença com o que tem. Eu quero convidar você que está falando: eu não tenho nada. Comece com o que você tem. O Senhor e o reino de Deus está esperando por isso. Comece onde você está e comece com o que você tem, porque a proporção é de abundância de Deus sobre a nossa vida. Quando Jesus foi fazer algo para aquele povo, sabe o que ele fez? Uma reunião com a diaconia? Não. Uma reunião com o conselho para pedir liberação de orçamento? Também não. Jesus não inaugurou o ministério de assistência social e panificação para os pobres. Jesus foi para a prática, irmãos. É ir, é fazer, e não espere a igreja abrir as portas para que você faça. Essa semana você tem a oportunidade de servir. Sirva, abençoe, faça a diferença. Use o seu comércio, para, em vez de falar mal da vida alheia, use o balcão para oferecer pão fresco para as pessoas. Use a sua empresa, use sua casa, abre a porta da sua casa, coloque as pessoas e diga: senta aqui. Senta aqui na mesa da minha casa, porque aqui tem pão fresco, aqui não tem palavrão, aqui não tem miséria, aqui tem pão fresco para a sua vida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus ser instrumento, deixa você ser instrumento nas mãos de Deus, e faça com que Ele faça uma obra maravilhosa na sua história, começando onde você está e com o que você tem. A proporção, irmãos, desse texto aqui é inimaginável. 5.000 comem, 12 servem e 1 oferta. Estava conversando com os meninos da equipe pastoral, e eles comentaram sobre isso essa semana. Pastor, você percebeu nesse texto que 5.000 comem, 12 servem e só 1 oferta? Eu acho que a gente pode mudar essa estatística. A gente pode dizer que nós estamos servindo e servindo. E sabe como é que a gente alimenta uma multidão? Sabe como é que a gente transforma Sertanópolis, irmãos? Porque eu não vim aqui para encher a igreja e colocar pessoas aqui nos bancos e falar: olha como a nossa igreja é grande. Deus me colocou aqui para a gente transformar essa cidade num lugar onde o reino de Deus seja mais visível do que toda a cidade da região. E sabe como é que a gente transforma essa cidade? Como Jesus fez: 1 pessoa de cada vez. Toma seu pão, toma seu pão, toma seu pão, toma seu peixe, toma seu peixe. Família por família, pessoa por pessoa, nós vamos transformando 1 pessoa de cada vez, e o Senhor vai fazer uma grande obra no nosso meio.
convido você a escutar essa canção e perguntar onde é que você se encaixa nesse projeto de Deus na sua vida. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Que poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Que poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Você pode se colocar em pé, por favor? Senhor Jesus, o Senhor nos chamou hoje a servir aqui, e a servir não só aqui, não só como denominação, a servir como discípulos. Então, Senhor, nós estamos tão carentes nesse mundo de socorro, de cura. Usa, Pai, essas mãos, usa esses 5 pães e 2 peixinhos que estão nas mãos do teu filho e da tua filha, e alimenta essa multidão lá fora que está faminta pelo Senhor e pela vida que é abundante que o Senhor tem a dar. Pai, nos levanta como igreja, onde as pessoas possam se assentar e ser alimentadas, que elas não sejam mandadas embora, nem pelo nosso escândalo de testemunho, nem pela nossa frieza religiosa, mas que elas sejam mantidas sentadas e bem alimentadas, até que um dia elas possam também alimentar outros. Senhor, usa essa comunidade, uma pessoa de cada vez, uma família de cada vez, que nós possamos alcançar essa cidade, para a glória, para a honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, meus irmãos. Não saia sem comentar a pessoa que está perto de você. Seja sempre bem-vindos. E você, visitante, pega seu presente. Que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer.